Olá, queridos, graça e paz, boa tarde, bom dia, boa noite, tudo bem com você? Segunda às 18, chegando aqui para a gente dar continuidade ao nosso raciocínio sobre elas no ministério. Na verdade, eu já fiz 2 vídeos sequenciais sobre esse assunto. Gosto sempre de lembrar que o pulso é fundo, a corda é curta e o balde é pequeno, ou seja, a Bíblia é inesgotável. No estudo e na análise do texto bíblico, responsabilidade, coerência e disposição de ser confrontado pela verdade é muito importante. A Bíblia não foi escrita para atender aquilo que eu acredito, eu preciso acreditar naquilo que ela apresenta a mim. Se decidir que ela será livro de regra da minha prática e fé, tá? No segundo às 18, eu já disse, a gente não busca polemizar, nós buscamos trazer pontos de luz em aspectos muito importantes do texto. Então, nós estamos tratando sobre elas no ministério. Na primeira semana, esse foi o tema que eu dei ao nosso bate-papo, elas no ministério. Na segunda semana, eu falei por que elas não podem exercer o ministério. E hoje eu quero falar um pouco sobre o exercício do ministério feminino. É uma sequência, a gente conclui o raciocínio. Concluiu o assunto? Esgotou o assunto? Claro que não, tem muito para a gente buscar, mas vai trazer luz. Antes eu já te aviso, curte aí, clica, manda o link para alguém, comenta, dá o seu like, é assim que fala, né? Dá o seu like, tá bem? Para que outras pessoas sejam alcançadas por esta verdade ou por estas verdades espirituais. Muito bem, se nós estamos falando sobre elas no ministério, primeiro eu quero lembrar que já tratei aqui do ponto de vista bíblico, do conceito de submissão da mulher em relação ao marido, que fale, o que indica que ele é cabeça e como se aplica isto. Na verdade, nós estamos aí com 3 ou 4 vídeos tratando desse assunto de forma bem específica, tá? Aquele que protege, refere-se a mulher está envolvida na missão do marido. Eu poderia pontuar com vocês, já para início do nosso segundo às 18, pelo menos 7 mulheres que são citadas por Paulo como mulheres envolvidas no ministério feminino na igreja apostólica. Uma que Paulo cita se chama Febe, ela está citada em Romanos capítulo 16, versículo 1, e Paulo diz que ela é diaconisa da igreja em Cencreia. Cencreia era uma importante cidade portuária na região de Corinto e a irmã Febe servia em Cencreia. Uma outra que Paulo cita em Romanos capítulo 16, versículo de número 3, é a irmã Prisca. E quando Paulo escreve a Timóteo, na segunda carta, capítulo 4, versículo 19, ele diz que Prisca ou Priscila e Áquila, saúda a Priscila e a Áquila e a casa de Onesíforo. Então Prisca ou Priscila, conhecida em Atos capítulo de número 18, é a esposa de Áquila e ela desenvolve o ministério e de forma incomum. Priscila é citada todas as vezes antes da citação que se faz de Áquila, seu esposo. Romanos capítulo 16, versículo 7, pode dar pausa para você ir conferindo, é interessante, você vai ir captando a informação. Paulo cita um nome chamado Júnias, e ele diz que é excelente entre os apóstolos. Não há um consenso dos estudiosos se Júnias é um nome masculino ou se é um nome feminino, mas o fato é que Paulo está citando Júnia numa lista de mulheres que ele está fazendo menção e que serviam o ministério no período da igreja apostólica. Romanos 16,
versículo 6 e versículo 12, Paulo cita Maria, Trifena, Trifosa e Pérside, e ele diz delas que elas trabalharam arduamente no Senhor. Veja que Paulo está citando 7 mulheres que serviam no ministério da igreja ou das igrejas onde ele desenvolveu o seu trabalho ministerial. E deixa eu abrir um parêntese para repetir algo que eu não gostaria que você esquecesse, que o meu grande lamento é que nós tratamos de ministério sempre do ponto de vista do título. E ao que me consta, o que menos a Bíblia está preocupada é em justificar títulos. A Bíblia está nos ensinando sobre ministério, serviço, função, unção credencial e espiritual, tá bem? Os títulos existem lá na hierarquia do bispo, do ancião, do presbítero, isso sim é título, mas no mais, a ação ministerial, o desenvolvimento ministerial tem mais cunho disposicional do que posicional, tá bom? Vamos lá. Vamos analisar um outro texto para a gente falar sobre o exercício da mulher no ministério, e eu não quero que o 2-18 fique longo. Se ele passar dos 15 minutos, eu encerro e a gente continua depois, tá bem? Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 1 e versículo 2, Paulo diz assim: não repreendas asperamente o ancião, presbíteros ou presbúteros. O termo aqui aponta para o ancião, aqui é o presbítero, o bispo, mas admoesta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, em toda a pureza. É interessante que a tradução da língua portuguesa adequou o termo bispo, ancião, a idoso. Na verdade, o texto não fala dos idosos, aqui está falando de presbíteros. E no versículo 2, fez a adaptação das mulheres como velhas. Em algumas versões está escrito assim: as velhas, admoesta como se fossem mães. Mas o termo aqui não é velhas, nem mulheres idosas. O termo aqui é anciãs, que é o feminino de presbíteros, tá? A expressão aqui é presbíteras. É um termo feminino que Paulo aplica para se referir àquelas mulheres que exerciam o ministério ao lado ou somando com os anciãos, que são os presbíteros. Não se trata, ainda que alguém queira, não se trata aqui das esposas dos membros da igreja, donas de casa, idosas, mas sim daquelas mulheres como Priscila, como Júnias, como Pérside, Trifena, Trifosa, versículo 1, irmã Febe, que eram consideradas servidoras do ministério. Paulo chega a chamá-las de mestras do bem. Elas eram, vou usar um termo contemporâneo, obreiras que atuavam junto aos presbíteros ou aos ministros, aqueles que desenvolviam o ministério. E é interessante, Paulo diz a Tito, estamos falando no 2-18 sobre elas no ministério, Tito capítulo 2 versículo 3, de novo a nossa tradução coloca como idosas, mas o termo aqui são anciãs, e não são anciãs falando de idade, faixa etária, está falando de presbíteras. Escreve-se presbúteras, o U tem a antiga trena, tá? Falando delas como aquelas que servem no ministério, auxiliando os presbíteros. E aí Paulo diz que elas precisam ser reverentes. Reverência aqui
que Paulo está orientando, estas mulheres não poderiam exercer o ministério se elas não tivessem respeito pelos presbíteros, pelos pastores, pelos ministros. Elas deviam portar-se convenientemente, como aquelas que fazem profissão da fé. Olha, sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem. Elas são orientadoras, educadoras, formadoras das mulheres mais jovens. Então, estas presbíteras, o termo grego é esse, ou estas obreiras. Eu não estou dizendo para você consagrar presbíteras na sua igreja. O que eu estou dizendo é que o termo não é antibíblico. E na aplicação, essas mulheres eram aquelas que eram mestras e orientadoras das mulheres mais novas. Em outras palavras, enquanto os presbíteros pastoreavam a igreja como um todo, essas mulheres, de modo específico, auxiliavam os presbíteros, pastoreando as mulheres da igreja e cuidando da formação delas, como esposas, como mães e como servas, diaconisas, diaconai, no ministério da igreja apostólica, portanto, primeiro século. Então Paulo diz que elas devem ser reverentes, sérias, respeitosas. Paulo volta e diz ainda no mesmo texto que elas devem ser não caluniadoras, ou seja, não podem ser mulheres que se envolvam com fofocas, comentários maldosos, disse que disse. Precisam ser mulheres equilibradas, que revelam sabedoria. O termo caluniadoras aqui, ou não caluniadoras, também aponta para aquelas que manipulam, porque o grande problema desse cenário que nós estamos vivendo de promoção ministerial, que o camarada reivindica para si o título de pastor, apóstolo, profeta, pela mera vaidade do título, e não é título. Então eu preciso consagrar a minha mulher, a mulher X, a pastora, só pelo título, ou só porque ela é mulher do pastor. Nós vamos tratar disso, e provavelmente vai ter que ficar para a próxima segunda-feira. Uma mulher não era designada ao ministério feminino só porque ela era esposa de um ministro. A chamada e a vocação é pessoal. A esposa de um pastor não é necessariamente uma pastora. Isso é questão de chamamento divino e é específico. Agora, é do dever da esposa de um pastor ser sua submissa, ou seja, aquela que é companheira da sua missão, que compreende a sua missão, que viabiliza para ele o desenvolvimento da sua missão. Tá bom? Então, estamos tratando sobre elas no ministério. E Paulo diz que elas não devem ser dadas ao vinho, ou seja, se aplica àquelas que não são dadas aos prazeres da vida carnal, da vida mundana. Ou seja, precisa ser cristã de fato, piedosa na sua prática, servidora da igreja e do ministério. E Paulo conclui dizendo que elas devem ser mestras do bem, capazes de ensinar as mulheres mais novas sobre os valores do casamento. Olha o versículo 3: sérias no seu viver como convém às santas, não caluniadoras. Tito 2:3, não dadas ao vinho, mestras do bem, para que ensinem, versículo 4, as mulheres mais novas a serem prudentes, amarem seus maridos, amarem seus filhos, a serem moderadas, puras, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então essas mulheres desenvolviam o ministério num ambiente pedagógico e também, como eu vou usar um termo de novo contemporâneo, como capelãs, hospedeiras, educadoras, assistentes. Eu falo disso no próximo Segundas 18. Em que âmbito, qual a área de desenvolvimento do ministério dessas mulheres? Porque, por exemplo,
nós não vamos encontrar nenhuma citação de mulheres à frente das igrejas locais. Parece-nos que, por alguma razão, a função doutrinal da igreja fica a cargo dos presbíteros, dos ministros. Paulo entende isso como algo restrito do ambiente da autoridade do homem. Elas ministravam às mulheres, elas eram capelãs do ministério, elas eram assistentes dos necessitados. Eu trato disso melhor na semana que vem, no próximo segunda às 18, e eram aquelas que pedagogicamente pastoreavam as mulheres mais novas para que elas fossem educadas e preparadas como esposas, como mães e como auxiliares no ministério, na igreja. Esse é o nosso segunda às 18, e nós estamos tratando sobre elas no ministério. Daí, o primeiro vídeo eu tratei de elas no ministério, no segundo vídeo eu falei sobre por que elas não podem estar no ministério. Agora eu estou apresentando o conceito de Paulo sobre as obreiras da igreja do período apostólico. No próximo segunda às 18, o último que nós vamos tratar desse assunto, eu vou falar sobre quais eram as áreas de atuação que essas mulheres desenvolviam o ministério e onde elas estavam. E aí eu vou mostrar para vocês que nós temos ministério feminino em todas as igrejas do nosso tempo. O problema é essa confusão de título e função, posição e disposição, credenciais institucionais e credenciais espirituais. Aí está a nossa confusão. O problema é que a gente precisa do título, e é essa necessidade que levanta essas questões desnecessárias e que em si não somam para o reino. Desenvolva, cresça, prospere, deixe Deus lhe usar. Distinta mulher, que Deus te abençoe. Segunda às 18, fica com a gente, compartilhe o vídeo. Um abraço.